Muitos têm ignorado a leitura dos livros porque não compreendem o valor que um livro ele pode trazer. E neste vídeo vou partilhar convosco o meu testemunho daquilo que me aconteceu antes de ouvir a voz de Deus, o que foi uma reviravolta na minha vida, o que me facilitou a ouvir a voz de Deus e atingir o nível de conhecimento que eu tenho hoje em Cristo. Neste vídeo eu vou te revelar 2 livros que me ajudaram a ouvir a voz de Deus e compreender os mistérios espirituais, assim como eles são, para poder ser participante da glória em Cristo Jesus, que é nossa por direito. Deixa-me te dizer uma coisa importante antes de eu começar a revelar os nomes dos livros. Eu quero que você assista este vídeo até o final, porque eu vou te revelar exatamente o que eu fiz, em quanto tempo eu fiz isso para poder obter um resultado. Se você apenas ouvir o nome dos livros e não participar e não assistir até o final, praticamente você vai perder a melhor parte. Eu vou te passar informações, dicas que vão te ajudar a como viver isto que eu passei a viver em Cristo Jesus. Então, sem mais demora, bora lá. O primeiro livro que eu li, o primeiro livro que eu escutei foi o livro do profeta Hubert Angel, intitulado Como Ouvir a Voz de Deus. Esse livro, de fato, ele está escrito em inglês, mas tem algumas traduções em português. Então, quando eu comecei a ler este livro acerca de como ouvir a voz de Deus, esse livro me facilitou bastante, porque eu tinha uma mentalidade diferente consoante a ouvir a voz de Deus ou não. Eu acreditava em coisas totalmente diferentes. Eu acreditava que somente Deus podia falar com o profeta, Deus não podia falar com qualquer homem de Deus, com qualquer um que estivesse a operar não no chamado profético. Então, ao ler este livro, eu fui perceber de fato que Deus não se comunicava apenas com o profeta, que Deus ele se comunica com todos aqueles que se posicionam corretamente, que entendem que eles podem ouvir a voz de Deus para poder ouvir a voz de Deus. Então eu comecei a compreender quais são os segredos, o que eu tinha que fazer para poder ouvir esta voz de Deus. Então, este livro, ele explica claramente, dá um passo a passo, e te dá o acesso a você conseguir ouvir a voz de Deus. Esse livro carrega uma presença, carrega uma atmosfera que é capaz de ativar a sua audição e sensibilidade espiritual. Quando eu comecei a escutar esse audiobook, quando eu comecei a escutar sobre os passos que o profeta dá no seu livro, acerca de como se posicionar para poder ouvir a voz de Deus, é quando a minha audição ela se abriu, é quando eu comecei a sentir os meus ouvidos a aquecer, comecei a sentir os meus olhos a aquecer, comecei a sentir a atmosfera profética em minha volta. Então eu continuei a repetir e aplicar algumas informações daquilo que eu já fui buscando para poder complementar as informações que no livro intitulado Como Ouvir a Voz de Deus estava. Então, depois eu fui ler o outro livro, o livro de Michael Van Beumen. Este livro, ele deixa claro, ou fala mais acerca da visão. Ele explica claramente como desenvolver a visão espiritual, onde ele nos dá a perceber que a visão espiritual é algo que pode ser conquistado, assim tal como é algo que pode ser perdido, onde ele vem dar alguns detalhes básicos acerca de como ver o que impossibilita várias pessoas de poder enxergar no mundo espiritual, e ele dá um passo a passo do que fazer para poder enxergar no mundo espiritual com uma clareza. Então, este livro é um guia prático, onde vai te dirigir numa direção correta, onde você vai ter um aprendizado de como meditar para que você possa atingir essas metas. Pois existem muitos aqui que têm me perguntado o que eu posso fazer para poder aprofundar, o que eu posso fazer para poder ir além. Então, neste vídeo, ou com esses livros, você terá acesso, terá o conhecimento do que fazer para que você possa compreender essas coisas. O primeiro livro, ele está de fato, ou ele lida bastante com a audição espiritual e lida com passos para poder ouvir a voz de Deus e a sensibilidade espiritual. Apesar do profeta trazer alguns detalhes acerca da visão espiritual, mas o contexto básico é acerca de ouvir. Agora, o segundo livro, intitulado Como Ver
no espírito, ele ajuda mais a desenvolver a visão espiritual. Se você não consegue desenvolver a sua visão espiritual, se você está tendo dificuldade para ver no profundo, então este livro te ajudará com um acompanhamento básico que vai te fazer você compreender o porquê que você não consegue ir mais além, o que está impedindo você, o que está travando a sua visão de poder fluir para que você possa chegar lá. Exatamente quando eu li esses livros, quando eu escutei esses livros, o que eu fiz? Eu continuei a repetir esses livros. Depois de repetir esta mesma informação, é quando eu comecei a orar com entendimento, com clareza de que Deus não falava apenas com o profeta. Então, quando eu comecei a orar com base nessas informações que eu lá havia obtido, e também com algumas informações que eu tive de profetas acerca de como visualizar, acerca de como se posicionar, foi exatamente depois de 3 meses que houve uma reviravolta, quando eu consegui conquistar a minha audição espiritual. Foi quando eu consegui escutar a voz de Deus. Foi quando eu comecei a sentir as coisas com clareza. É quando eu comecei a operar na palavra do conhecimento. Mas antes de ter acesso a ter essas informações acerca do primeiro livro de Hubert Angel, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia atuar. Não conseguia progredir. Agora, o segundo livro tem mais a ver para como você desenvolver, ampliar mais a sua visão e crescer no profético. O primeiro livro está para dar fundamentos a quem ainda não tem a capacidade de ouvir, a quem ainda não tem a capacidade de ver. Então, é o livro que vai lhe dar os fundamentos e lhe dará os passos básicos para como você se posicionar para que você possa ter acesso a isto. Então, já que você sabe que eu levei 3 meses para poder ouvir, orando com base nessas informações, repetindo as informações deste livro, que era escutando enquanto orava, e também eu complementei com algumas informações, você precisa complementar com algumas informações que aqui neste canal eu tenho passado para você, porque nesse livro não há informação completa acerca do profético, mas sim tem uma informação básica acerca do profético que vai te ajudar você a como desenvolver a sua audição e a sua visão. Agora, o que você precisa é acompanhar os meus vídeos, onde eu vou te dar o passo a passo da meditação, onde eu vou te dar alguns passos de uma forma detalhada e mais clara para poder te ajudar a fortalecer o seu espírito e te ajudar a atingir o nível de conhecimento que eu atingi para poder atuar nos níveis que eu tenho atuado. Então, se esse é o seu desejo, eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, vou deixar aqui na descrição os links dos vídeos, os links de audiobook deste conhecimento, deste material, para que você possa baixar este material, para que você possa escutar este material, para que possa te ajudar, porque este material é de fato valioso, esse material é de fato valoroso para a sua vida, para você que quer desenvolver. Não ignore, escuta, repita várias vezes, repita, até isto se tornar uma realidade para você.